O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs, às vezes acontece que pessoas me dizem: se a gente entrasse num convento ou como o Senhor sendo padre, então também seguiria Jesus. Mas eu tenho a minha profissão normal, a minha família, e não consigo seguir Jesus. Pessoalmente, naturalmente, não concordo com isso, pois seguir Jesus quer dizer descobrir que Jesus me ama. No Novo Testamento, o convite de Jesus significa segue-me, traduzido verbalmente, vai atrás de mim, passe por aqui. E seguir Jesus então significa igual a um apaixonado, se o seu grande amor lhe soprar no seu ouvido: você é tudo para mim. Então você quer gozar de estar junto comigo, vivenciar juntos todas as coisas, sentir-nos bem, ter tempo um para o outro, contar os segundos quando estamos obrigados a ficar separados. Tudo isso torna-se então, de repente, insignificante. De forma semelhante também funciona o seguimento de Cristo. Primeiro, a gente passa a admiração. Será que eu
sou tão importante para Jesus, que por amor para comigo vivenciaste o drama da encarnação, a morte de cruz, a ressurreição. E o segundo passo é o anseio pelo conseguir conhecer Jesus melhor. Mas isso a gente consegue com bastante facilidade através da Sagrada Escritura, prestando atenção àquilo que Jesus quer soprar no nosso coração. E o terceiro passo é não andar sozinho, procurar também contatos com outros cristãos, pois na vida existem apenas poucas coisas que a gente consegue fazer sozinho. Por exemplo, fazer cócegas. Você pode coçar-se o quanto quiser, contudo, fazer cócegas a si próprio não funciona. Fica sem graça e não traz prazer e você nem chega ao ponto de sorrir. Pois não? Então Jesus não procura qualquer pessoa para lhe seguir. Ele não procura administradores, ou como hoje seria o caso de followers, mas ele procura discípulos. E seu mais ardente desejo é que os cristãos se tornem discípulos. E a exortação de transformar-se de um follower em discípulo, tomar a sério, é absolutamente necessário também para o futuro da igreja. Por isso também gostaria de explicar um pouquinho em que consiste ser um discípulo. Um discípulo é, em primeiro lugar, um aprendiz, e na língua grega se chama este aprendiz de aluno. E o aluno, ele encontra um professor prudente, inteligente, que o promove, mas que também tem o direito, naturalmente, de corrigi-lo. E esta atitude, este comportamento, Jesus reclama para si, sendo mestre de alunos. E junto a este professor, então o aluno aprende antes de tudo quem Deus é. E Deus não é nenhum desconhecido, mas sim é o Pai de Jesus. Então, se é o Pai de Jesus, então também é o nosso Papai, pois nós somos filhos amados por Deus. E com Deus, a gente também aprende um estilo de vida comum, uma vida marcada pela misericórdia, como no início de cada missa, pedindo perdão, invocamos. E, enfim, a gente, como aluno que aprende do mestre, também nós deveríamos olhar como o próprio Jesus procede. Por exemplo, ele tem um jeito de ajudar as pessoas, um jeito interessante. Ele cura, então, os doentes através do contrário. Pois Jesus entendeu esta técnica como ninguém. Viver assim
de forma que mostra aquele que está desanimado coragem, né? Ele dá esperança a uma pessoa que está desesperada, né? E a uma pessoa ruim, maliciosa, ele ensina a amar, né? E assim ele transforma a morte em sua contrária, a vida, né? E tudo isso a gente aprende de Jesus, não através de livros, mas sim simplesmente pela imitação, pela observância do seu exemplo. Não é o saber que está no centro, mas sim a formação do coração. Não é a cabeça que nos orienta, mas nos deixamos levar e formar pelo coração. E este é o novo estilo de vida que Jesus, o Mestre, nos ensina. Ele ensina um comportamento diferente. E até hoje parece a humanidade ainda não o compreendeu. Se olharmos assim o mundo afora, tanto ódio, perseguição, tanta baixeza, ruindade, mentiras, é um absurdo, é tudo o contrário do que Cristo há 2000 anos através dos seus discípulos ensina. Então a pergunta é ainda: será que eu estou disposto para um processo de aprendizagem? Ou penso, quando era criança frequentei o catecismo, até fiz primeira comunhão, fui crismado e até me comporto certinho dentro da igreja, no meio dos outros. E assim minha profissão cristã já está há tempo pronta e a aprendizagem encerrada. A coisa é mais complicada ainda, mais exigente, como ouvimos hoje no Evangelho. Às vezes, o que Jesus diz soa bastante estranho e a gente gostaria de dizer: se a situação é esta, então me deixa fora. Então não quero, por nada no mundo, ser um discípulo de Jesus. Por exemplo, esta frase que já ouvimos muitas vezes do Evangelho, Cristo falando: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, então não pode ser meu discípulo. Se não entendermos direito, devíamos agora todos sair, pois acho que ninguém de nós está disposto ou teria condições de colocar isso literalmente em prática. Será que Jesus, o Deus, agora no tempo em que os meus pais estão ficando velhos, necessitando da minha ajuda, eu posso abandoná-los? Como posso negligenciar o meu casamento e os meus filhos? Ou será que eu preciso viver como estes moradores de rua ou debaixo de um viaduto? Certamente não pode ser a resposta a esta advertência que Jesus nos dirige, quem poderia ser seus discípulos. Porém, se a vida familiar, se os cuidados pelos pais e, antes de tudo, a preocupação conosco mesmos, meu egoísmo,
me impedem a ter tempo para aquilo que Jesus de mim deseja, então devíamos pelo menos sentir e perceber que alguma coisa não pode estar em ordem com a minha vida. Pois, olhando direito os ensinamentos de Jesus, percebemos também que aqui se trata, por assim dizer, da lista de prioridades na vida cristã. Não podemos fazer tudo, mas podemos colocar ordem naquilo, dando preferências às coisas mais importantes da nossa vida. É como também na vida da gente. Antes de comer, a gente precisa respirar. Quer dizer, então, respirar é mais importante do que comer no momento. Mas comer é importante, pois sem comer eu também vou acabar de respirar. Então, ambas as coisas são necessárias, mas eu não posso, assim, criar rivalidades entre os dois. Dizer, agora não vou mais respirar, vou só comer. Não vai longe, não. E vice-versa, da mesma coisa. E da mesma coisa também se trata da palavra de Jesus. Claro, é importante que a gente tenha que cuidar dos seus pais, da sua família, sua esposa, seus filhos, do meu ganha-pão, também cuidar do dinheiro, não gastar à toa. Né? Mas por causa disso, eu não posso Deus colocar de lado, como se não tivesse nada a me dizer. Um discípulo, por resumir esta reflexãozinha, o discípulo de Jesus é alguém que possui uma clara lista de prioridades. E como fazer esta lista não é tão complicada, não. A gente só precisa olhar o que Jesus falou: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si próprio. Então já temos assim, uma lista perfeita que nos aproxima de Deus, aproxima do próximo e que me coloca assim num estado de equilíbrio emocional e espiritual. Então, pensar, talvez, também nas nossas ações, no nosso dia a dia, o que eu coloco em primeiro lugar. E lá Cristo diz, Deus deve estar em primeiro lugar. E depois vem as 1001 coisas que são indispensáveis também para levarmos uma vida honesta, uma vida fraterna. Amém.